Bom, pessoal, então vamos lá para os exercícios. Lembra que é sempre importante você tentar resolver os exercícios antes de só ouvir o que eu estou comentando, né? E tal. Bom, vamos lá. Então, o que tem nesse exercício 1 da PUC? Aí. Ele fala: o esquema a seguir mostra a estrutura dos diferentes componentes de um sistema circulatório animal. E aí ele fala, né? Observando o esquema e de acordo com seus conhecimentos, assinale a afirmativa incorreta. E eu vou aproveitar esse esquema para comentar, fazer alguns comentários sobre algumas coisas que eu não comentei antes, tá? Então vamos lá. Eu comentei da diferença estrutural, né, de artérias e veias, mas eu não falei exatamente como eles se conectam ou qual seria a função relacionada a eles. Então vamos lá. O que é uma artéria? Uma artéria ele é um vaso que ele transporta sangue do seu coração para alguma parte do seu corpo. Seja, por exemplo, o pulmão, seja, por exemplo, o pé. Tá? Então, as artérias elas carregam sangue do coração para algum lugar. Tá? Então, esse sangue ele vai sair do coração, vai chegar nas artérias, vai passar, por exemplo, para uma arteríola, que seria uma artéria menor, tudo bem? E vai chegar até os capilares, onde você vai ter troca, né, com os tecidos adjacentes a esses capilares, e depois isso aqui volta, né, para as vênulas, que seriam veias menores, e aí as veias elas fazem o quê? Elas levam o sangue de alguma parte do seu corpo de volta para o coração, né? Então as veias aí vão estar voltando para o coração, beleza? Então ele pede a afirmativa incorreta. Vamos olhar as alternativas então. A. O esquema representa um sistema circulatório fechado. Então, em um sistema circulatório fechado, o que a gente falou? A gente falou que o sangue, ele sempre, né, vai estar aí transitando dentro de vasos. Então aqui o sangue ele vai sair do coração, vai passar por uma artéria, por uma arteríola, por um capilar. E aí você vai ter algum extravasamento de líquido, mas não do sangue como um tecido inteiro, né, nessa região dos capilares aqui. Depois tudo isso volta, né, para as vênulas, chega nas veias e volta para o coração. Então, um sistema circulatório fechado. Definição disso aí, tá? B. A diferença na espessura da camada muscular observada nesses vasos não tem importância funcional. Na verdade, existe uma diferença, certo? Nessa musculatura, você pode ver que aqui a musculatura lisa é maior, né? Ou a camada é mais grossa, enquanto a musculatura lisa aqui é menor. Isso tem uma relação com as pressões envolvidas no sistema arterial e no sistema venoso. Então existe sim uma diferença. Então a alternativa B é a nossa alternativa correta, né? Mas vamos lá. C. As válvulas são importantes para direcionar o fluxo sanguíneo para o coração. Então essa válvula ou valva, né, como você pode encontrar, o que acontece? Elas vão fechando, né, de tempo em tempo. Então imagina que você tem um fluxo sanguíneo, certo? Então seu coração bombeou, então esse sangue se mexeu, certo? Existe um certo tempo até o seu coração encher e bombear de novo. Para evitar que esse sangue, por exemplo, volte, né, que o fluxo volte, essa válvula acaba fechando, né? Então isso faz com que o fluxo seja sempre unidirecional. Pensa, por exemplo, num sangue que está vindo lá do seu pé para o seu coração, tudo bem? Então ele depende o quê? Ele depende que isso suba, né, a coluna desde o seu pé até o seu coração. Para isso acontecer de forma contínua, né, você tem aí essas válvulas que vão fechando conforme, né? Então conforme você tem movimento do sangue, aumento da pressão no sentido para o coração, essa válvula abre, deixa o sangue passar, e aí quando essa pressão cai, essa válvula fecha automaticamente e o sangue ele vai ficar preso naquele pedaço ali do vaso, né? E D, a pressão sanguínea é reduzida drasticamente na rede capilar. Então é verdade, né? A pressão ela é maior logo saindo do coração ou no próprio ventrículo, certo? E depois ela vai caindo ao longo do sistema como um todo, sendo que no capilar ela deve ser bem baixa, né? Justamente para evitar de acontecer danos nessa região, tá? Mas ela é ainda mais baixa, por exemplo, na região das veias, certo? E aí, vamos para o exercício 2, né? Então, o que ele fala aí? A figura a seguir representa diferentes padrões de corações de vertebrados. Qual sequência indica a ordem crescente da eficiência circulatória com relação ao transporte de gases conferida pelos 3 corações? Então ele quer saber, né, basicamente, qual seria aí o coração mais eficiente no transporte de gases. Então você tem que olhar o quê? Você tem que olhar
qual é a compartimentalização desse coração. Então, em 2, eu tenho o quê? Eu tenho um coração que ele é tetracavitário. Então, ele tem 2 átrios, certo? E 2 ventrículos totalmente separados. Se em ordem crescente, ele tem que aparecer em último. Então, ou eu tenho a letra B, ou eu tenho a letra E, certo? Bom, então, como eu decido agora entre 1 e 3, já que os dois são tricavitários, né? Então, 2 átrios e 1 ventrículo, 2 átrios e 1 ventrículo. Bom, a decisão, né, aqui vai por conta de que aqui eu não tenho nada que lembre uma divisão, tudo bem? Então, o 3 seria o menos eficiente e 1 seria um pouco mais eficiente que o 3 por conta dessa pequena divisão aqui. Então, a mistura de sangue pode ser um pouco menor no caso, certo? Então, com isso, a gente fica com a alternativa E como afirmativa ou alternativa correta, certo? E aí, na próxima parte, a gente começa a discutir a circulação humana mesmo, né? Então, até a próxima parte.